A partir de agora nós vamos com a participação do nosso querido Oscar de Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro, trazendo informações dos times lá do Rio, né? Times cariocas que estão disputando aí Campeonato Brasileiro. Vamos aí a participação do nosso querido Oscar de Oliveira. Boa noite, Oscar. Boa noite, pessoal do Diário Esportivo. Aqui é Oscar Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro, né? Passando aqui para trazer as notícias, mais uma vez, das equipes aqui do Rio de Janeiro. E hoje também falaremos um pouco sobre a nossa seleção brasileira, né? Seleção brasileira que joga amanhã, né, pela eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Brasil que jogou na última sexta-feira aqui no Brasil, em Curitiba, venceu por 1-0 a equipe do Equador. A seleção brasileira conseguiu 3 pontos, mas não convenceu, não jogou bem. Vai agora enfrentar a equipe do Paraguai lá em Assunção, precisando de mais uma vitória para se manter dentro da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior deve promover uma mudança em relação ao último jogo, deve entrar com Endrick como titular na vaga de Luiz Henrique, que atuou no último jogo entrando como titular. O Brasil atualmente está com 10 pontos, é o 4º colocado nesse momento nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por conta dos jogos da seleção brasileira, da data FIFA, né, nós não tivemos no último final de semana, né, rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que volta no próximo final de semana. Teremos aqui Vasco e Flamengo no Clássico dos Milhões. Botafogo vai receber o Corinthians no sábado às 21 horas. E o Fluminense jogará contra a Juventude lá em Caxias do Sul, domingo às 16 horas. O jogo entre Flamengo e Vasco será no Maracanã, domingo às 18h30. E falando de Flamengo e Vasco, né, que jogam pela Copa do Brasil nesse meio de semana, o Vasco na quarta-feira vai enfrentar o Atlético Paranaense, jogo de volta lá em Curitiba, às 21h30. O Vasco venceu aqui no Rio de Janeiro por 2-1. A equipe paranaense precisa apenas de um empate para conseguir a sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Bahia na quinta-feira, às 21h45, no Maracanã. O Flamengo, que já venceu no jogo de ida a equipe do Bahia por 1-0, joga também por um empate para conseguir a sua vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Como eu disse, Flamengo e Vasco jogam nesse meio de semana pela Copa do Brasil. Fluminense e Botafogo já não estão mais disputando essa competição, só jogam no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E Flamengo e Vasco se enfrentam no domingo no Clássico dos Milhões. Tá bom, pessoal? Essas foram as informações das equipes cariocas. Hoje também falando um pouco sobre seleção brasileira. Eu volto na próxima segunda-feira, se o Criador permitir. Meu muito obrigado, um abraço aí a todos os internautas que acompanham a TV JF Diário. Um abraço aí para o Damião Soares, para o Alexandre Gomes e para o J Filho. Enfim, a todos os amantes do futebol de um modo geral. Um abraço e até segunda-feira, se o Criador permitir. É isso aí, mais uma vez engrandecendo o nosso programa Diário Esportivo, a participação do nosso querido Oscar Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro. Inclusive ele falou do jogo da seleção brasileira que eu iria falar, mas ele falou tudo que eu iria falar. O Oscar falou, venceu, mas não convenceu. Obrigada mais uma vez, Oscar, pela sua participação aqui no nosso programa Diário Esportivo.